Bom, muito obrigada, Mia, muito obrigada pelo convite. Ouvindo todo mundo que me antecedeu, acho que a gente está muito na mesma linha, né, quando a gente fala da importância do trabalho em rede. Bom, eu aqui represento o Instituto Argonauta. O Instituto Argonauta, ele surgiu do sonho, do Hugo, que é o nosso presidente, que é o diretor do Aquário de Ubatuba, e dentro do Aquário, quis pensando em como que a gente conseguia ampliar as ações de educação e conservação e pesquisa ali na nossa região. Então, o Instituto surgiu em 98, após aí a criação do Aquário em 96, e hoje tem uma atuação no litoral norte do estado de São Paulo, incluindo os 4 municípios, São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba. A gente tem, então, o objetivo de preservação, de conservação, de criar projetos voltados, então, à conservação e à temática no ambiente marinho, e, com isso, desenvolvemos alguns projetos de resgate e reabilitação, fazemos pesquisa científica, o treinamento e capacitação e a sensibilização e educação ambiental. Bom, para contar, então, acho que esse é um número que a gente escutou bastante aí da mídia, todo mundo, focando no tema, a gente estima que mais de 300 mil baleias e golfinhos morrem de alguma forma com a interação com equipamentos de pesca. E a gente entende que isso, comprovadamente, vem impactando as populações. A gente entende que esses impactos afetam o bem-estar animal, eles podem comprometer o desenvolvimento deles a curto ou médio prazo, como a Mia já contou, além da gente ter um impacto social com a perda do petrecho de pesca pelos pescadores e o que a gente tem aí de cuidado e por que essa operação e essa atividade de desenredamento também impacta aí na saúde das pessoas envolvidas nessa atividade. Bom, o desenredamento de baleias completou essa semana 40 anos do primeiro desemmalhe feito pela equipe do centro do CCS, do Coastal Center Studies, lá de Providence, então, onde então a gente tem aí uma equipe que é a equipe... Opa! Ups. Socorro. Alguém volta? Não volto. Não, voltei. Socorro. Voltei. Pronto. Eu consigo apontar aqui? Não, é isso? Não? Não? Então tá. Bom, enfim, a CCS, então, junto com o Comitê Internacional Baleeiro, tem aí um objetivo de capacitar equipes pelo mundo afora, desenvolvendo as melhores práticas para o desenredamento e a prevenção dos acidentes com o enredamento com grandes cetáceos. Hoje, são mais de 1.700 pessoas treinadas em 43 países. Então, como eu comentei, fez 40 anos do primeiro desemmalhe feito pela equipe com Charles Mayo e com o David Matila. O objetivo desses treinamentos, o porquê que esses treinamentos são tão criteriosos, é porque a gente tem que priorizar a integridade física das equipes de resgate, apesar da gente imaginar que as baleias sabem que elas vão ser ajudadas, isso não é verdade, e que é importante entender a operação para minimizar o sofrimento das baleias, protegendo, o objetivo disso é proteger as populações e também conseguir, através dessas atividades, coletar os dados, identificando os pontos onde esses emalhes acontecem e como é que as espécies se interagem com esses petrechos e como que a gente pode, então, subsidiar as ações de mitigação e prevenção. Além de promover a conscientização nas comunidades envolvidas nas regiões de grandes ocorrências. Bom, aqui no litoral norte, lá no litoral norte, desde 2018, quando a gente teve uma primeira situação de encontrar uma baleia durante o nosso monitoramento do projeto de monitoramento de praias presa numa rede,
que né, a gente acabou reforçando a necessidade desse treinamento que a Nathalie comentou, né, como que a gente podia, então, capacitar e treinar as equipes. Aí, em 2019, em parceria com o Viva, a gente conseguiu organizar esse primeiro treinamento que tinha como um dos focos aproveitar a rede que já existia dentro do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos. Então, e convidar essas instituições para esse treinamento. Então, aproveitamos os esforços aí, né, do Viva, junto ao ByCat, com a necessidade, né, das equipes que estavam nas praias de serem capacitados. Desde então, né, então a equipe do Argonauta participou desse treinamento. Em 2020, obteve a autorização para adquirir os equipamentos necessários e começar a estruturar a equipe. Foram feitos ainda, né, treinamentos oficiais em 2021, onde a equipe que passou na prova foi avaliada e habilitada. E os treinamentos, né, a gente acabou de sair agora, nem atualizei a apresentação, saímos ontem, finalizamos aí esse quarto treinamento aqui no litoral norte de São Paulo. Este ano, nós tivemos a portaria de desenredamento, então, que tenta normatizar um pouco essa atividade. Eu pulei ali que em 2023, eu, como Argonauta, o Márcio, como Viva, participamos do treinamento lá no CCS, junto com a equipe da IWC. Bom, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, o treinamento ele envolve... Dá para tirar o som, será? Rapidamente, a gente tem aqui o treinamento, ele envolve atividades em terra, atividades com barco de apoio, para as pessoas entenderem a operação, e atividades que simulam o IMALI com uma baleia, para as equipes que, né, então, estão treinando para a operação. Não tem problema, já estou saindo. Eu estou tentando sair, na verdade. Só que eu não consigo passar, mas não está indo o próximo. Acho que talvez por causa do vídeo, tem que esperar o vídeo acabar, acho que talvez só pausar ele. Se pausar o vídeo, talvez? É isso. Bom, aí como eu comentei, o treinamento, então, aquele lá foi o treinamento que nós fizemos com a equipe aqui. E aqui é o treinamento que eu, Márcio e a equipe do CMA fizemos o ano passado, lá em Cape Cod, com a equipe do CCS. Então, fizemos o treinamento no mar, o treinamento no barco de apoio e pudemos observar e acompanhar também o dizimale, né, a tentativa de parcialmente dizimale de uma baleia lá pela equipe deles. Bom, qual é a nossa realidade? Então, esse mapa ele representa um pouco o que a gente tem lá no litoral norte de São Paulo, onde vocês veem os pontinhos, que são pontinhos verdes e pontinhos vermelhos, eles representam os animais que nós encontramos mortos, de grandes cetáceos que são encontrados mortos lá no litoral, onde os verdes não representavam nenhuma interação oficialmente com pesca, não tinha nenhuma mar e rede presente, nem nada, e os pontinhos vermelhos foram animais encontrados mortos já com os petrechos, né, com rede de pesca. Os pontinhos, as cruzinhas azuis são os casos de IMALIs, em que a equipe, né, habilitada foi atender e conseguiu totalmente ou parcialmente efetuar o dizimale. E as cruzinhas vermelhas são situações em que ou a equipe não conseguiu chegar a tempo, ou, né, o animal já tinha se deslocado, ou a gente ouviu dizer, mas não sabia né, onde era o ponto, ou alguém contou depois para a gente nessa ocasião. Então, hoje, a gente tem 8 casos de sucesso de dizimale e 2 casos parcialmente dizimalhados. Então, só para ilustrar, já que o tempo está meio curto, contar de algumas situações e mostrar quais são os casos, né, as situações que a gente encontra aqui. Quando a gente procura o enredamento de grandes cetáceos na internet, muito da documentação que a gente tem é da realidade, principalmente lá dos Estados Unidos, onde o principal enredamento é com a pesca da lagosta, então são cordas e cabos que os animais acabam se prendendo. Como a Mia mostrou, a gente tem aqui, né, as baleias
que se aproximaram mais da costa, né, na nossa região, não era tão comum ver tantas baleias ali como recentemente, elas acabam se deparando com os cercos, com as redes de espera, e isso, né, foi uma novidade, tanto para as baleias quanto para os pescadores, que não tinham essa interferência tão, né, frequente. Então, era uma coisa que a gente também juntos começou a tentar identificar. Então, é importante entender, né, qual é o petrecho de pesca, qual é o tipo de pesca que está sendo praticado e como que a gente consegue, né, ajudar. Essa foi uma baleia franca do ano passado, que estava com uma rede aí na cabeça. A equipe conseguiu, né, se aproximar e fazer o dizimale. Então, aqui o barco de ataque fazendo a aproximação e o corte da rede. O vídeo não entrou, então acho que não vai. Ver se ele vai entrar. Porque... Não, tudo bem. Tudo bem. A gente vai mais rápido. Então, que é essa operação, né, de conseguir, então, diminuir a velocidade do animal, conseguir fazer o corte, né, e conseguir tirar a rede da cabeça da baleia que estava ali, né, presa. Pode passar. Então, aqui, vamos lá, acho que vai. Bom, e aí, pessoal, a gente teve esse ano uma experiência nova até. Então, aqui o Litoral Norte a gente veio de avistagens esporádicas que aconteciam, animais que se aproximavam da costa eventualmente, para que a partir de 2019, 2020, esse número começou a aumentar consideravelmente. Né? A gente teve em 2021 um boom de avistagem, um boom de bichos mortos, né? Que foi um evento que está sendo observado pelo Baleia Bart, pelas as instituições que estudam, né, pelo Viva e tudo mais, que estudam baleia, para a gente entender um pouco o que traz esses animais mais perto, né, um pouco do alimento e tudo que está acontecendo. Só que aí, esse ano, a gente teve uma coisa muito mais inédita, que era os animais pararam ali. Pararam e ficaram. Alguns, essa daqui é a Melina tem até nome, porque ela ficou 3 meses lá, esperando alguma coisa acontecer, para a gente conseguir ajudá-la, e a Melina estava com um cabo, ela estava com um cabo de espinhel preso nela, né? Então, não sei se dá para ver a linhazinha ali no canto, mas que aqui dá para ver um pouco melhor, ela estava enrolada na nadadeira peitoral, da nadadeira foi para a cauda, e aí a gente, então, conseguiu aí acompanhar. A equipe estava durante o monitoramento embarcado, encontrou a Melina, né, assim. E acontece que a Melina, né, à medida que a gente se aproximava, a Melina já conhecia nosso barco e fugia. Mas a gente conseguiu, aos poucos, entender o que tinha acontecido, como é que estava esse emale. Então, tem os registros, né, tinha uma maçaroca de rede linha, cabo, né, e que, com o passar do tempo, a gente foi tentando, né, ver como é que ele se comportava. Então, num determinado momento, houve uma tentativa, né, de retirada. Ela realmente estava super agitada, a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas como ela ficou 3 meses lá em deslocamento, a gente conseguiu observar o equipamento andando um pouco. Ele foi começando a ir mais para a cauda, cada vez mais, até que, né, exatamente 2 meses depois que ela tinha sido avistada emalhada, né, um parceiro aí registrou ela nadando, pulando livremente, livre do petrecho, né, então ela conseguiu se soltar. Então, a ideia, né, da equipe capacitada de atuar nesse desenredamento, fazendo resgate com os protocolos de segurança, né, e tentando, né, entender esses casos das baleias, dessa interação com as baleias com os petrechos, né, a gente tem a condição de cruzar isso com as informações que a gente tem dentro do PMP, ou seja, né, se o animal, quais animais e como eles são encontrados mortos, né, ali na região. E a gente, então, entende que, como todo mundo falou, a importância da gente, né, trabalhar com a prevenção, com as parcerias, para conseguir, então, entender. A gente teve, então, desde 2020,
né, a produção de um material para os pescadores, explicando esse aumento da ocorrência das baleias, explicando, né, a importância das baleias estarem mais próximos, que isso era positivo, que era produtivo, que isso aumentava então a quantidade de alimento no lugar e tudo isso, para que eles entendessem a importância, né, de que caso eles avistassem uma baleia ou se eles tivessem uma baleia malhada na sua própria rede, eles pudessem então acionar a equipe para para que a gente pudesse atender e justamente tentar não destruir, né, ou não haver a perda do pertrechos de pesca. E para isso a gente tem lá vários desafios, né? Porque a gente tem o animal que está ali emalhado e a gente tem um turismo de baleia crescendo e como é que isso, né? As pessoas ainda têm um desconhecimento, muito mais porque não querem conhecer, né? Das regras de como aproximar, do que fazer. Então, mesmo uma baleia que não está emalhada, mesmo em qualquer situação, a gente está ainda aprendendo na região ali a normatizar, né, essa aproximação e esse whale watching que vem crescendo. E aí a gente então cria, né, uma rede. Então a gente vem falando de redes, né, como que a gente atua em parceria. Então, conseguir desemalhar a baleia é um ponto dentro dessa cadeia toda. Né? Como que a gente entende a importância, né, de você entender as nossas situações, quais são os nossos desafios, como que a gente consegue atuar, né? Então, lá no Litoral Norte, o Argonauta, junto do Viva, junto do IBJ, do Baleia Jubarte, para que essa rede de apoio possa ser eficiente na informação das pessoas, na conscientização, né, de todas as escalas, desde o pescador ao operador de turismo, àquele que está no mar, e como que a gente consegue então criar uma ação em rede. Né, e a gente teve assim, né, isso foi um caso de 2021, em que essa ação em rede ela foi junto com o Baleia à Vista e com a Federal do Paraná, que estava ali presente na hora para fazer o registro, em que a nossa equipe foi acionada pelo projeto Baleia à Vista, uma baleia que estava, uma jubarte que estava emalhada, e a equipe chegou ali, fez um engate ali, puxando, cortando a rede que estava presa na nadadeira caudal da baleia, e ela logo em seguida mergulha livre, que conseguiu aí ser liberta da rede. Aí os meninos puxando a rede era bem grande, né? Então o que a gente tem, né, aí de desafios, né? Entender essas redes um pouco, né? A gente fala de entender um pouco como o Tamar fez com as tartarugas, entender que tipo de rede, se essa pesca, se a gente consegue avisar. Então, hoje em dia, a gente avisa um pouco, olha, baleia está entrando no canal, vê quem tem rede, quem tem cerco, como que a gente pode, né, conseguir aí diminuir e prevenir esses impactos. Bom, para finalizar, eu acho que a força de uma rede, ela está na união dos seus elos. Então, proteger as baleias e garantir a saúde dos oceanos é uma responsabilidade que exige ação conjunta. Então, cada ação, cada acionamento, cada resgate e cada iniciativa de conscientização faz a diferença. Então, vamos fortalecer as redes de apoio, unir esforços e construir um futuro onde a coexistência entre humanos e a vida marinha seja possível e sustentável. Juntos, somos capazes de transformar o oceano em um lugar mais seguro para todos nós. Muito obrigada.